Eu vejo muitas pessoas em escritório perdendo muito tempo fazendo verificação de dados de forma manual, às vezes algum cálculo, e você tem meios de automatizar isso com o VBA. Então, por conta disso, eu trouxe a função for para você aprender a percorrer todas as informações do Excel com essa função e você fazer as devidas validações que você precisa ou cálculo. Isso vai ajudar muito, vai facilitar o seu dia a dia. Então, eu tenho certeza que você precisa aprender essa função, então não sai daí que depois da vinheta eu vou te ensinar como você deve usar ela e tenho certeza que em menos de 10 minutos você já vai conseguir realizar esse procedimento. Então, vamos aprender já o procedimento for para você conseguir utilizar e automatizar suas planilhas. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa aquele like, deixa seus comentários, participa, tem muito conteúdo bacana aqui do canal para você ficar ligado e se aprimorar referente às tecnologias, principalmente em questão de Excel, banco de dados, VBA, vai te facilitar muito o seu dia a dia. E já estou compartilhando minha tela aqui com vocês, já deixando aqui pronto 3 colunas, uma de nome, nota e status, tá? Então essas 3 colunas aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos percorrer essa coluna A aqui e a coluna B. Dependendo do valor da nota da pessoa, nós vamos colocar aqui se ele foi aprovado ou reprovado. Júlio, isso eu consigo fazer com PROC-V, eu consigo fazer com IF, eu consigo fazer de diversas formas. Legal. Isso com fórmula, só que você tem que gastar muitas linhas utilizando fórmula. Então imagina, aqui são poucas linhas, são 10. Agora, se você tiver 100.000 linhas, você vai colocar na primeira e depois distribuir tudo isso na coluna inteira? Imagine 100.000 linhas com fórmula. Isso vai pesar demais, sua planilha vai ficar lenta. Então, você vai usar esse procedimento para acelerar essas verificações, tá bom? Então, primeiramente, você vai abrir a parte do VBA, você pressiona Alt F11, ou você pode vir na guia Desenvolvedor e clicar em Visual Basic. Se a sua guia não estiver habilitada, nessa playlist de VBA que eu tenho aqui no canal, nas primeiras aulas você vai entender como você habilita, e aí tem outras informações que são os primeiros passos antes de você chegar aqui. Bom, vamos criar já uma macro pública, né? Então, public sub, eu vou colocar o nome de teste aqui, ó. Abre e fecha parênteses, dá um Enter. Primeiramente, nós vamos pegar a planilha, né, o nome da planilha que está aqui os nossos dados. Então, nós vamos colocar worksheets, né? Escolher aqui. Nós vamos abrir e fechar parênteses com aspas duplas. E no meio das aspas duplas, eu vou colocar o nome da minha planilha, que aqui no caso é Sheet 1, tá? Eu consigo ver o nome aqui, ou se não aqui. Se você está no português aí, vai estar como planilha 1. Ou você pode colocar o nome que você colocou a sua aba. Você pode vir aqui renomear e o nome que você colocar aqui, você pode colocar aqui no meio também. Perfeito? Você coloca ponto, aliás, deixa eu colocar aqui, opa. Você pegou a primeira planilha e aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro declarar uma variável aqui, ó, ws as worksheet, tá? Para facilitar. Então nós vamos colocar set ws, que é igual essa planilha aqui. Então nós declaramos uma variável do tipo worksheet, que é a planilha, e estamos falando que essa variável vai receber essa planilha sheet 1. Então toda vez que nós utilizarmos o ws, ponto, ó, ele já vem com as propriedades da planilha que nós podemos utilizar aí para poder fazer a verificação. Agora nós precisamos verificar quantas linhas tem, né, nessa planilha. Então, para verificar a linha, a quantidade, basta nós colocarmos esse ws. Nós vamos fazer assim, ó, end xlup, ou melhor, vou fazer diferente, cells, e aqui nós vamos colocar rows, tá? Nós vamos colocar rows.count, tá? Que ele vai contar a quantidade de linhas que tem no Excel, e aí vou querer na primeira coluna. Vou colocar ponto end aí xlup.row. Perfeito. Isso aqui ele vai trazer a última linha preenchida. No caso, ele vai pegar, vai descer até aqui, subir e vai pegar a última linha preenchida, que no caso aqui é a 10. Perfeito? Deixa eu até puxar um pouquinho para cá, para você conseguir ver minhas linhas aqui. Ok. E aqui nós vamos declarar uma variável chamada last row, que seria a última linha. Tá? Vou falar que ela é long.
Por que long, Júlio? Por que não inteiro? Se eu colocar integer aqui, integer só vai até 32.000 e alguns quebrados, eu não lembro de cabeça. Mas se você for trabalhar com mais de 32.000 linhas, utilize o long. Senão, na hora que passar das 32, ele vai dar problema, tá bom? Então, para evitar esse problema, já colocando o long aqui, e nós vamos colocar que o valor da última linha preenchida, nós vamos atribuir a nossa variável last row, tá? Então, beleza. Então aqui eu peguei a planilha onde eu estou trabalhando, e nessa planilha onde nós estamos trabalhando, vamos pegar a última linha preenchida. E agora nós vamos utilizar o for. Como que nós utilizamos ele? Só você colocar for, e aí você vai colocar uma variável, né? Podemos colocar counter, né? Que seria de contador, ou você pode colocar no português mesmo. Ele vai ser igual. E aí, qual linha que começa os meus registros? Eu não quero a 1 porque a 1 é cabeçalho, então eu vou escolher a 2. Então ele vai dar 2, to, até, e aí eu vou colocar o nome da minha variável, né, que ele pegou a última linha preenchida, então vai de 2 até meu último registro. Deu Enter, agora nós vamos colocar aqui, ó, Next Counter, tá? Que aqui, basicamente, ele vai falar, pega do 2 até a última linha preenchida, e na hora que você executar o procedimento que nós vamos colocar aqui dentro, esse Next Counter passa para o próximo, ou seja, vai para a próxima linha. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos colocar um Message Box. E aí nós vamos colocar o nosso Counter. Olha só que legal. Eu vou deixar assim só para ele notificar, para mostrar para vocês como que funciona. Eu vou colocar um botão aqui. Colocar uma forma. Opa, tá devagar aqui para carregar. Beleza. Vou colocar aqui. Acionar. Pronto. Centralizar aqui. Beleza. Agora eu vou atribuir aquela macro nesse botão. Perfeito. Depois que eu atribuir a macro aqui no botão, deixa eu puxar para cá. Legal. Aí agora ele vai acionar, na hora que eu clicar ele vai acionar esses procedimentos. Olha só, cliquei. Ó, ele trouxe 2, porque é a primeira linha que ele começa no 2. Veja que ele está ainda executando. Se eu der um OK, ó, ele vai passar por 3, linha 4, linha 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Aqui você só tem que tomar cuidado, porque se você não colocar um limite, ele vai ficar no loop infinito. Você não vai conseguir usar a planilha, vai travar, sua planilha vai ficar carregando infinitamente e você vai ser obrigado a fechar todo o seu projeto Excel para depois abrir de novo e poder arrumar o procedimento, tá? Então, muito cuidado, sempre coloca um limite aqui. Se você colocar isso aqui até 1 milhão, 1 milhão, até a última linha do Excel, ele vai ficar processando até aquele número, tá bom? Então, agora que nós sabemos que ele está percorrendo todas as linhas, nós vamos pedir para ele fazer um procedimento. E qual procedimento que nós vamos fazer? Eu quero que ele verifique se a pessoa está acima da média ou não, para falar se ela está aprovada ou não. Tá? E com isso nós vamos utilizar o nosso if, tá? Se, aí nós vamos colocar aqui, ó, abrir parênteses primeiro. Aliás, não precisa do parênteses aqui, desculpa, confundindo as linguagens. Vou colocar se ws, ponto, e aí eu vou colocar range. E aqui eu vou colocar aspas duplas e vou falar se na coluna B, e aí eu vou concatenar aqui com o meu counter, ponto value. Então o que eu estou falando aqui, ó? Se nessa minha planilha é a célula B, e aí ele vai dar o número aqui, ó, ele vai concatenar, ou seja, ele vai juntar. Então começa no 2, então vai ser B2, e ele vai pegar o valor. For, e aí eu vou colocar aqui, maior igual a 7, então, aí eu vou colocar um end if, para fechar o nosso bloco if. Também tem aulas referente ao método if aqui na playlist de VBA, tá? Se você não sabe como funciona, volta lá para depois você assistir esse vídeo aqui. Essa aula, perdão. Então, vamos lá de novo, repassando.
ele vai percorrer do 2 até a última linha preenchida. E aí ele vai pegar a célula B2 e vai verificar se o valor dela é maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, então ela está aprovado. Então aqui nós vamos pegar o ws.range e aí ele vai colocar na coluna C, né? Nós vamos concatenar aqui com counter.value, nós vamos colocar que ele foi aprovado. Beleza. Agora, e se ele não for maior ou igual a 7? Nós vamos colocar um else. Deixa eu só concatenar. Opa, dar um espaço aqui. Então, se ele não foi aprovado, ele vai ser reprovado. Então eu vou copiar essa linha aqui, ó, colocar embaixo e eu só vou escrever reprovado. Perfeito. Então vamos lá. Aqui na hora que ele chegar na coluna B e verificar que é maior ou igual a 7, ele vai lá para a coluna C, nessa mesma linha, e vai colocar aprovado. Se não, ele vai pegar na coluna C, na mesma linha, e vai colocar reprovado. Então, vamos clicar aqui e ver o que ele faz. Opa, deu um erro aqui. Deixa eu ver o que pode ser. Ah, tá, eu escrevi o counter errado aqui, ó. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos parar e vou rodar de novo a macro. Ó, veja que foi muito rápido. Então, da mesma forma que eu pedi para ele colocar as informações aqui, você pode pedir para ele verificar. Um exemplo, aqui eu coloquei nota. Você pode, se você estiver trabalhando com nota fiscal, você pode ver se o número da nota fiscal realmente bate com a outra base que você tem. Você pode ver se tem alguma informação faltando em alguma coluna. Você pode pedir para verificar se as notas que chegaram para você, o arquivo, tem um determinado valor, um determinado tamanho. Então você pode fazer diversas avaliações, verificações com essa função, tá? E aqui, confirmando se realmente deu certo, ó, essa nota é 10, está aprovado, 8 está aprovado, 8 aprovado, 3 reprovado, 5 reprovado, e aqui, ó, ele fez certinho. Então, vamos ver, ó, se eu até trocar esse último aqui, ó, eu vou colocar como 7. E eu vou rodar de novo, ó, ele sobrescreveu tudo, né, ele fez tudo de novo e colocou aqui, ó, aprovado, tá? Então, aqui já facilita. Então é assim que você vai utilizar a função for, tá? E um passo até importante. Vamos supor que você quer verificar, eu vou fazer diferente aqui. Você quer verificar quem foi que tirou a nota, vamos supor, quem tirou a nota, a pior nota. Eu quero que, na hora que for 1, por exemplo, a Débora aqui, ele para e não roda mais. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar tudo aqui e eu vou pedir para ele só mostrar onde que está a pessoa que tirou 1, que foi a pior nota, né? Então eu vou colocar aqui, ó, se o valor de B aqui for menor, eu vou colocar aqui menor que 2 ou igual a 1, né? Nós podemos colocar igual a 1, então ele vai colocar aqui nota baixa, pronto, vou deixar assim. E aí eu posso pedir que na hora que ele encontrar esse procedimento, deixa eu até apagar todo o resto aqui, ó. Deixar só esse. Na hora que ele encontrar esse procedimento, eu não quero que ele rode mais pelas outras linhas. Eu já encontrei o que eu queria, eu quero que ele saia. Então, só você colocar um else fora aqui, ó. E aí ele vai sair do loop. Então ele vai rodar, se ele encontrar, ele vai cair, fazer esse procedimento e sair, não vai executar mais nada. Vamos ver? Ó, se eu rodar aqui, ó, você viu que ele não colocou nada, ele rodou, chegou até a Débora e parou. Vamos ver? Vamos supor se eu colocar aqui, ó, o primeiro já, se eu colocar como 1. Se eu rodar, ó, você viu que ele rodou até aqui e parou. Para eu te mostrar como que funciona, eu vou debugar aqui para você. Vou pressionar um F5, ele está rodando, agora eu vou pressionar F8 para passar linha a linha. Ó, ele pegou a planilha, ele verificou a quantidade de linhas aqui, ó, só colocar o mouse tem 10. Pressionei F8, ele vai verificar se é igual a 1, ó, é igual a 1, ele entrou aqui, vai escrever na nossa linha C2, beleza, e agora ele vai sair do loop, ó. Veja que ele saiu e já finalizou a macro. Então, fica rápido e fácil. Agora você só precisa utilizar a criatividade para saber onde você vai aplicar esse procedimento no seu processo para facilitar seu dia a dia, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, deixa o seu comentário, se você já conhecia essa função, se não,
Deixa o seu like também, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber todas as informações aqui, novos vídeos, informações, até posts que eu faço na nossa comunidade aqui, e você ficar por dentro de referente às tecnologias e os novos conteúdos que nós vamos trazer aqui no canal, tá bom? Então eu fico por aqui, até a próxima e até mais. Tchau, tchau.